Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Estamos às portas do mês do Ramadão e quase um quarto da população mundial aguarda ansiosamente a chegada do mês mais importante do calendário islâmico. Hoje temos connosco dois convidados, o nosso convidado habitual, Sheikh Munir, e também hoje o Maulana Zabir, para nos explicarem o que é o Ramadão, para todos que não estão familiarizados com este mês ficarem a conhecer melhor. Assalamu alaikum, Maulana Zabir. O que é o mês do Ramadão? Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. O mês do Ramadão é o mês máximo dos muçulmanos, é o mês de meditação. A própria palavra Ramadão, dentro da terminologia árabe, significa pedra quente, que era, portanto, uma época antes do Islão, onde, quando o verão batia mais forte, eles determinavam que aquele mês seria o mês do Ramadão, e a pedra quente significava que os animais não podiam viajar por causa do calor. E então o Islão veio pegar neste mês e veio aproveitar esse mês de paragem para realmente os muçulmanos poderem fazer um balanço da sua vida. Não é um balanço apenas alimentar, é um balanço também espiritual, social, financeiro. E esses 30 dias ou 29 dias servem para isso, servem para fazermos as contas à vida, percebermos o que é que fizemos durante o ano passado e, de uma certa maneira, preparar uma agenda para o novo ano que está, portanto, a apressar. E daí a alimentação, a paragem na alimentação, da celebração, dos festejos, ajuda a meditação do crente, e por essa razão, portanto, nós durante este mês paramos completamente e há uma máxima que se diz que tens que sair do mês do Ramadão melhor do que quando entrastes neste mesmo mês. E, portanto, é um mês visto com muita ansiedade, as pessoas realmente preparam-se muito bem para esse mês, apesar de estarmos agora a viver as condicionantes e as limitações deste ano, mas é um mês que, naturalmente, estamos todos preparados e muito ansiosos para receber. Posto isto, Sheikh Munir, porque é que o mês de Ramadão é sagrado para os muçulmanos? Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Os meses que nós temos, Muharram, Safar, Rabiul Awwal, sempre existiram, mesmo antes do nascimento do profeta sallallahu alaihi wasallam. O início da revelação do Alcorão foi no mês de Ramadão, numa noite que é considerada como Laylatul Qadr, que é a noite do poder. Então, o Alcorão é sagrado. No mês em que o Alcorão é revelado, este mês tornou-se sagrado. Porque, como disse Maulana Zabir, o Ramadão é aquele mês em que haviam certas práticas, mas não havia o Alcorão. Porque, como eu disse, que os nomes já existiam, e quando o Alcorão, o início da revelação do Alcorão deu-se no mês de Ramadão. Um outro exemplo, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antes de receber a revelação, as pessoas conheciam como Muhammad bin Abdillah, Muhammad filho de Abdullah. Ao receber a revelação, que é o Alcorão, o início da revelação, também passa a ser Muhammad Rasulullah, o mensageiro de Deus. Então, o Ramadão é aquele mês em que o Alcorão foi revelado. E como o Alcorão é sagrado, o Ramadão passou a ser sagrado, o Ramadão passou a ser um mês diferente, um mês em que as boas ações são muito mais valiosas e muito mais recompensadas. Portanto, todo o poder que o Ramadão tem é graças à revelação do Alcorão. Pode-se dizer, então, pegando um pouco no que o Maulana Zabir disse, que o muçulmano tem o dever de sair melhor do mês do Ramadão, sem dúvida, do que entrou. E o mês do Ramadão deve servir como um mês de aprendizagem para os restantes meses. É um mês de meditação, é um mês de nós tentarmos purificarmos o máximo possível, fisicamente, espiritualmente, materialmente. O mês de Ramadão é aquele mês dos 5 pilares que o Islã tem. O Islã tem 5 pilares. O Ramadão é o único mês em que é possível pôr em prática 4 dos 5. A oração, o jejum, a caridade, muita gente dá a caridade no mês de Ramadão, e o primeiro pilar que está sempre connosco, dentro e fora do Ramadão. Portanto, o Ramadão tem este ímã, podemos dizer assim, para fortificar o nosso imã, a nossa crença. A pergunta que se coloca muitas vezes é o porquê do jejum. Porquê um sacrifício tão forte, tão intenso para o muçulmano, que praticamente nenhuma outra religião tem um jejum tão intenso como tem a religião islâmica? O principal jejum é um jejum
do corpo, é o jejum da alma, é o jejum espiritual. O jejum alimentar vem ajudar esse jejum. O que é que basicamente está-se a pedir? Durante o mês do Ramadão, todas as pessoas, aqueles que conseguem jejuar alimentar e aqueles que não conseguem jejuar alimentar, fazem um jejum em conjunto que é uma espécie de um abandono total da distração e do lazer e do prazer e das celebrações. Ou seja, o que eles fazem é trabalham, estudam, fazem oração e fazem meditação. Para ajudar estes 30 dias correrem desta maneira e para manter aquele nível de meditação alta, o jejum alimentar entra em ação, porque a comida, o alimentar, incentiva, estimula o corpo. E então as pessoas normalmente quando comem têm mais preguiça, estão mais viradas para uma espécie de entretenimento e a ideia é retirar esse entretenimento todo. Se formos ver bem à lupa, o jejum alimentar devia ter sido 24 horas, mas é impossível. Daí o Corão diz, não, vocês agora comem e bebam depois do pôr do sol até a alvorada. E numa primeira fase, o Sheikh depois pode confirmar, a própria relação sexual também foi banida. Mais tarde foi permitida como uma exceção para as pessoas. Portanto, o que é que isso mostra? Que a razão do jejum é travar tudo. É parar todas as, podemos dizer, atividades fúteis e a pessoa usa este tempo, essas 24 horas, para orar, para meditar e para fazer um balanço. Daí é que só depois deste balanço feito ela consegue sair melhor do que entrou. Mas é preciso fazer esse balanço, é preciso detectar. Portanto, é uma espécie de uma auto-inspeção por dentro que a pessoa faz e o jejum alimentar ajuda a chegar até ali. No entanto, nós muitas vezes chamamos a atenção às massas que, mesmo as pessoas que estão isentas do jejum alimentar, as pessoas grávidas, as pessoas que estão a amamentar, as pessoas doentes, os idosos, apesar deles poderem comer e beber, mas o resto do jejum mantém-se. E este resto do jejum é realmente aquilo que, de uma certa maneira, é mais recomendável. Daí é que o profeta dizia que muitos são aqueles que passam fome, mas na realidade não foi jejum, foi fome que passaram. Porquê? Porque apesar de não comerem e beberem, não evitaram o resto. E o mais importante é este, é nós realmente termos 30 dias diferentes do que o restante ano. Como é que isto se torna possível para um ser humano que tem uma vida diária normal de trabalho? Há atletas de alto nível. Como é que eles deverão fazer neste mês? São obrigados? Não são obrigados? Devem fazer ou não devem fazer? Só para pegar aquilo que Maulana Zabir disse, o Alcorão, quando fala sobre o jejum, fala só num capítulo ou num só versículo em termos de obrigatoriedade do jejum. Quando fala de caridade e de oração, vem muitos versículos. Mas no jejum só fala nos versículos específicos. E vem duas coisas. Kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum, foi-vos prescrito o jejum como foi prescrito às nações anteriores. O objetivo do jejum é la'allakum tattaqun, para nós adquirirmos piedade. Isto é, elevarmos espiritualmente o máximo possível. Ou fisicamente, você fazendo dieta, indo ao ginásio, pode ser que recupera, né? Mas não é esse o objetivo de nós jejuarmos. No entanto, os mensageiros, os povos que antecederam também jejuaram, poderiam não jejuar tantas as horas como o jejum físico, como nós fazemos, poderiam ser horas menos do que nós, isto é, não só durante o dia. No entanto, quando coloca essa questão que o jejum é obrigatório, a quem? Muçulmano, adulto, saudável. Tirando isto, idosos, doentes, viajantes, grávidas, as mulheres que estão a amamentar, estão fora de contexto, pois cada caso é um caso. Agora, nos dias de hoje, com as atividades que nós temos, o dia-a-dia que nós temos, né, chegamos também à conclusão que é possível pôr em prática o jejum. Porque o jejum não é você ir fazer a ablução e fazer as suas orações. Você trabalha no seu dia-a-dia. Antes de começar o jejum, é recomendável comermos algo, alvorada. A questão que se coloca é que quando alguém tem uma atividade, uma profissão, como os atletas, ou quando um estudante tem aulas de educação física, há duas coisas. Ou não jejua nesse dia e depois terá que pagar. Ele perde a recompensa do jejum, perde a bênção, perde a espiritualidade, perde, percebe? Ou jejua e não faz essa atividade. Porque nós não poderemos
interpretar muitas vezes as coisas à letra. Okay? Tenho que mesmo fazer. Há pessoas que estão doentes. Os asmáticos, por exemplo, as pessoas que sofrem de diabetes, não podem jejuar, mas eles querem jejuar. E aqui há pouco Maulana disse muito bem. Mesmo não podendo jejuar, eles não podem se privar dos outros benefícios espirituais que o jejum traz em si. Certo, deixe-me só interromper aqui, só por uma questão. Quando o Sheikh Munir diz eles perdem a bênção, mas é perder eles próprios, não é um sentimento que eles têm de perder, não é um sentimento, não é porque Deus não lhes vai dar essa recompensa. Vamos ver, o que é que acontece? Que nós temos que entender uma coisa, que crente, né? Quando nós falamos das crenças monoteístas que acreditam na vida depois da morte, nós tentamos fazer, na medida do possível, tudo por tudo para agradar a quem? A Deus. Então, as pessoas podem ficar satisfeitas connosco, as pessoas podem nos agradecer. A pessoa diz, não, eu fiz para agradar a Deus. Eu quero que Deus fique satisfeito comigo. Então, Ele deu-nos uma orientação. E é essa orientação que nós seguimos. Agora, se a pessoa tem que mesmo jogar, por exemplo, tudo bem. Se ele não consegue jogar estando em jejum, ele terá que fazer este jejum depois de Ramadão. Mas a recompensa não é a mesma. É como o Maulana Zabir disse que há muitos que jejuam só passaram fome. Porque o jejum também significa controlar a sua língua, controlar os seus desejos, né? Não difamar as pessoas, não caluniar as pessoas. Então, tudo isto é um jejum, inclui-se no jejum. Só para finalizar essa parte, um militar, quando está dentro do quartel, ou quando tem aquele período que ele tem que estar, ele tem que ser disciplinado. Ele tem que acordar antes de nascer do sol. Ele tem que fazer aqueles tais exercícios, né? Para estar lá dentro. Mas depois, isto tudo que ele fez irá beneficiá-lo quando ele sai do quartel, quando deixa de fazer o serviço militar, no seu dia-a-dia. Então, da mesma forma, Ramadão sempre chega uma vez por ano, para nos aperfeiçoar ou fazer-nos o mais próximos do Criador quando termina o Ramadão, que esta aproximação mantém-se. E se vai-se diminuindo durante os outros 11 meses, chega Ramadão novamente, levas outra vez a dose. Um bom exemplo do que o Sheikh está a dar é, imaginemos que tu vais a um médico e o médico diz 8 em 8 horas tu tens de tomar um antibiótico. Isso significa que às 8 da manhã vais tomar um e às 4 da tarde vais tomar outro. Se falhas às 8 da manhã, tomas os 2 antibióticos às 4 da tarde, o efeito não é o mesmo. Então, basicamente é a mesma coisa. O Ramadão, o jejum está ligado para aquele mês. O efeito daquele mês, jejuar naquele dia, fazer as coisas naquele dia, tudo bem que a pessoa pode jejuar mais tarde, mas o efeito nunca vai ser o mesmo. Sim, ela vai naturalmente ser classificada como fez a sua responsabilidade, naturalmente Deus irá recompensar, mas tirando apenas um grupo de pessoas que se calhar escapa a isso, são as mulheres que naturalmente estão nos seus dias, onde aí o Corão manda não jejuar. E então, no caso delas, podemos dizer que elas, efetivamente, quando recuperarem os seus jejuns, de uma certa maneira vão receber a recompensa total, porque elas não jejuaram, não foi porque não puderam. Uma coisa natural. Não, elas não jejuaram porque Deus mandou não jejuar. Isto é diferente, isto é um caso à parte. No entanto, aquele jogador futebolista ou qualquer outro trabalho que a pessoa tem, uma viagem, obras, por exemplo, ou imagina uma pessoa que vai para uma viagem que está aí contra relógio, ou seja, está aí contra o tempo, em que o jejum já está, em vez de diminuir, está a aumentar. Imagina se ele estiver aí para o Brasil, as coisas estão a correr contra o relógio dele. Essas situações são pontuais, mas ela toma a decisão, porque no fim, pois é muito, cada um toma a sua decisão. E nós temos uma coisa que é, ninguém pergunta aqui quem está a jejuar, porque é quase uma ofensa, está a jejum. Não se pergunta isso, mesmo aqui na mesquita as pessoas vêm cá, fazem a abertura de jejum, mas ninguém vai perguntar se tu jejuaste ou não, porque é uma coisa que acaba a ser um bocadinho íntima da própria pessoa com Deus. Pois é que, só para acrescentar, a recompensa de todas as ações nós recebemos cá no mundo, mas a recompensa do jejum será dada diretamente ao crente, porque Deus diz, através do profeta sallallahu alaihi wasallam, que ele jejuou para mim. Vivendo num mundo Ocidente, por exemplo, o mundo não islâmico, nos países islâmicos está tudo fechado. No mundo não islâmico, o muçulmano pode fingir que está de jejum e vai a um café ou vai a um restaurante, mas quando vem à mesquita finge que está de jejum. Ninguém faz isso. Mesmo aqueles que não podem jejuar, quando vêm à mesquita,
não bebem água em frente das pessoas que... Nós, mesmo nas nossas casas, os mais velhos ou as pessoas que não podem mesmo jejuar, não comem à frente daqueles... Podem comer. Por uma questão de respeito, sim. Portanto, por isso é que a recompensa do jejum é imensa. A pessoa não tem a noção disso. Percebe? E a recompensa será dada diretamente a cada um de nós. Já agora, os que estão isentos ou os que estão proibidos de jejuar, têm de alguma forma poderem compensar esse jejum, como existe o caso da bula, por exemplo, que se não posso jejuar, posso pagar ou posso fazer algo em troca para poder ter o mesmo benefício do jejum? Na minha opinião, o Alcorão diz: para aquelas pessoas que o jejum torna-se pesado. E aqui há duas situações em que a pessoa, se tem possibilidades, deverá fazer. E estamos a falar de um idoso e estamos a falar daquelas pessoas que têm doenças crónicas. Portanto, se tem possibilidades de dar de comer a um necessitado por cada jejum, tem que o fazer. Aquele idoso, depois do Ramadão, tornar-se-á idoso, não pode mesmo jejuar, mas tem bens, tem materiais, tem possibilidades de dar de comer a um necessitado por cada jejum, e aquela pessoa que tem uma doença crónica e que não pode mesmo jejuar. Para além disso, nas outras situações, aquela pessoa que adoeceu, mas depois recuperou, tem que fazer o jejum que não fez durante a sua doença. Aquele que viajou, chegou ao seu destino, não jejuou 2 ou 3 jejuns, acabou o Ramadão, tem que jejuar. A mulher menstruada, depois de acabar o jejum, ela tem que pagar o jejum jejuando. Ali, no Islão, paga-se fazendo. A forma de pagar aquilo que você não fez, que é obrigatório, tem que fazer. A pessoa não fez a oração. São 5 orações. Não fez uma oração. O que é que eu faço? Pago para não fazer a minha oração? Não. Faz a sua oração. No entanto, se a pessoa não tem possibilidades, é claro que não está dentro deste condicionamento. Dar de comer a um necessitado aquilo que você come, o seu alimento. Depois há quem fixou um preço simbólico, porque aqui também é partilhar, né? Você não come porque está de jejum, mas aquelas pessoas que não podem jejuar, comem. Então, como é que eu vou pagar? Você vai pagar, dar de comer àquela pessoa que não tem possibilidades. Pois, há várias narrações em que diz, por exemplo, dar de comer a um jejuador. Algo, mesmo que seja uma tâmara, a recompensa é enorme. Porque às vezes as pessoas perguntavam ao profeta sallallahu alaihi wasallam: mas se eu não tenho nada para dar de comer a um jejuador que necessita e que não tenho muita coisa, então o profeta, mesmo que seja uma tâmara. Por isso é que a tradição islâmica é o quê? Quebrar o jejum preferencialmente com tâmaras, né? Depois é claro que as pessoas dizem que a tâmara tem as suas vitaminas e tem proteínas e que é benéfica, etc. Mas muitas das práticas que os muçulmanos fazem e que têm no seu dia-a-dia têm a ver com a prática que o profeta Muhammad fazia, porque para nós ele é o nosso exemplo, né? É claro que hoje as pessoas estudam e analisam, investigam e só vejam benefícios. Como é que se observa o começo e o término do mês do Ramadão? Vamos saber? Bom, como sabe, o nosso calendário anda à volta de um calendário lunar, portanto, nós, por essa razão, nós não temos uma data fixa, porque a Lua não é fixa e a Lua tem entre 29 a 30 dias. Nesta área o expert é o meu sheik, ele é que sabe mais sobre essa matéria, mas muito por cima nós fazemos aquilo que naturalmente é feito e sempre foi feito de uma forma tradicional. Tentamos procurar a Lua, hoje em dia também usando recursos tecnológicos que nos permitem ter uma ideia mais concreta do nascimento da Lua Nova e tentando sempre que tenhamos essas condições de tentar avistar a Lua, apesar de a olho nu a Lua não é fácil de avistar. Uma vez avistada a mesma, a partir daí marca-se e afixa-se, portanto, o calendário. Não é só no mês do Ramadão, são todos os 12 meses e por essa razão nós acabamos por ter um ano mais pequeno, mais curto, entre 354 dias e por essa razão vamos reparando que todos os anos o Ramadão vai baixando 10 dias. Mas sobre essa matéria o meu sheik é claramente um expert nesta área. O calendário islâmico, como disse, é um calendário lunar.
Então o dia não começa ao meio-dia, não começa à meia-noite. A data no Islão muda ao pôr do sol. Ok. E é exatamente como os judeus têm. Ao pôr do sol, imaginemos, hoje ao pôr do sol muda a data, ok? E vai até o dia seguinte do pôr do sol. Então quando o Ramadão começa, nós temos uma oração especial que é a oração de Tarawih. Imaginemos que hoje foi anunciada que foi visível a Lua, ou que tivemos o conhecimento da visibilidade da Lua e que as pessoas viram a Lua,